Muito bem, meninos e meninas, vamos para a nossa segunda atividade do dia. E hoje, nessa videoaula, você vai conferir o conteúdo A Imigração no seu livro de História, na página 78 até a página 81. Esse conteúdo aqui, você vai continuar na nossa aula online. Então, você precisa responder e estudar a atividade. Então, vamos começar? Nesse período, o Brasil ele já estava independente e passava por um grande crescimento na produção do café. Então, ele necessitava de mão de obra. É por isso que o governo começou a estimular a vinda de imigrantes para o nosso território para que eles pudessem trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nas lavouras de café, na indústria, e para isso o governo ofereceu a esses imigrantes, a oportunidade de trabalhar, de comprar terras e de enriquecer em nosso território. Os principais imigrantes que vieram para o Brasil foram os italianos, os espanhóis, os portugueses e os alemães. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles e as suas contribuições, certo? A maioria dos imigrantes que veio para o Brasil, eles se fixaram nas regiões sul e sudeste, pois o governo ele estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar nesses territórios. Então, os alemães, por exemplo, se fixaram no sul, os italianos se fixaram em São Paulo, na região sudeste, e tantos outros imigrantes que vieram para cá também foram se fixando, cada um em algumas regiões. Mas nós vamos estudar agora cada um deles, começando pelos italianos, que foram trabalhar na lavoura de café e passaram por grandes dificuldades financeiras, já que tudo o que eles precisavam tinham que comprar nos armazéns dos próprios donos das fazendas. Então, ao mesmo tempo em que eles ganhavam, pelo seu trabalho, eles também ficavam endividados. Então, por isso é que os italianos que trabalhavam aqui na lavoura do café tiveram grandes dificuldades financeiras. Os italianos, como vocês podem ver aqui no mapa, no início aqui do século XX, eles se fixaram muito ali na região de São Paulo, tá? Na região sudeste. Os portugueses e espanhóis. Os portugueses, eles tinham mais dinheiro que os espanhóis. Por isso que os portugueses e os espanhóis se fixaram nas cidades, mas com a vantagem que, pelo fato dos portugueses terem mais dinheiro, eles conseguiram comprar imóveis, montar negócios, trabalhar no comércio. Então, a vida dos portugueses era mais fácil. Mas tanto os portugueses como os espanhóis, eles também trabalhavam na agricultura e na indústria. Os alemães, esses imigrantes, eles foram para o sul do país e se dedicaram à agricultura e à pecuária. Na agricultura, predominava a policultura. Você já sabe, o que é policultura, já estudamos. E na pecuária, exploravam-se o couro, a carne e a montaria de animais. Os alemães, eles se fixaram na região sul, tá? Nessa partezinha aqui do mapa, tá vendo? Essa aqui, na região sul. E também vieram para o nosso território outros imigrantes, tá? Eles vieram em menor número e se fixaram em diversas partes do território. Aqui no mapa você pode ver, que na região norte, na Amazonas, no nordeste, na Bahia, no sudeste, aí nós vamos ter aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, também no sul e Minas, foram os locais onde esses imigrantes também se fixaram. E quem são? São vários, aí no seu livro tem destacado, mas a gente pode falar agora dos libaneses, dos holandeses, dos turcos, que vieram aqui para o nosso território, e eles também tinham como principal fonte de renda o trabalho no comércio, certo? E por fim, nós vamos aprender uma definição que é muito importante para a gente entender sobre
esse deslocamento populacional, tá? Nós vamos entender o que é imigração e emigração, que são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. A imigração é a entrada de estrangeiros em um país. Então, quando esse estrangeiro ele entra em nosso território, ele é um imigrante. Um imigrante. A emigração é a saída de pessoas do seu território. Então, quando ele sai do seu país de origem e vem para outro, ele está fazendo uma emigração. Correto? Muito bem. Então, agora nós vamos responder a nossa atividade. Você pode ler o conteúdo agora e rever esse vídeo para que você possa compreender melhor as definições, para onde foi cada pessoa, cada imigrante que chegou em nosso território, tá bom? Mas leia o conteúdo para que você consiga responder. Vamos lá? Utilizando o código, descubra as palavras a seguir. Aí é muito simples, vocês já estão acostumados com esse código aqui no livro, não é? Então, é só você responder. Movimento de pessoas que saem do seu país para viver em outro. Olha a definição que a tia acabou de explicar. Ele sai do seu país para viver em outro. Então, ele é o quê? Emigrante ou imigrante? Letra B. Movimento de pessoas que entram em um país para viver nele. Como a gente pode dar o nome aqui? Emigrante ou imigrante? Segunda questão. Quais foram os incentivos que do governo para atrair os imigrantes para o Brasil? Essa questão aqui você vai encontrar na primeira página do seu livro, bem aqui, logo no início. O governo passou a fazer campanhas nos países europeus, com promessa de trabalho, de terra e de oportunidade de enriquecimento. Então, você vai encontrar aqui, nessa primeira parte, a resposta. Certo? Terceira questão é uma pesquisa. Pesquise qual o sentido da palavra migração. Tem que pesquisar aí no Google migração. Quarta questão. Sabemos que no início, entre 1880 e 1889, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no Brasil. Quais foram os países que tiveram o maior fluxo de imigração nesse período? Quais foram? Essa questão você também encontra no seu livro. É só você ir lá no início e ver quais foram os países aqui onde os imigrantes chegaram. Quais foram os que tiveram mais? Foi lá no início, no primeiro, tem falando. Foi os turcos, foi os holandeses, foram os alemães, italianos. É um grupo, tá? Sabendo que no início, entre 1880 e 1889, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no Brasil. Quais foram os países? Tem em destaque no seu livro quais foram esses países. Quinta questão. Observe o mapa abaixo e pinte as regiões de fixação dos imigrantes europeus no século XX. Quais foram aí as regiões? No seu livro também tem, não é? Você vai pensar aí quais foram, lá no iniciozinho, quais foram os locais onde os imigrantes mais se fixaram. No seu livro, na página 78, tem marcado, tá? Em rosa, quais foram aí os locais, as regiões onde os imigrantes mais se fixaram no século XIX. Sexta questão, pesquise em revistas, jornais ou internet imagens que representam as influências culturais e econômicas que os imigrantes trouxeram para o Brasil e colhe-os aqui. Então, você pode pesquisar a contribuição dos alemães, dos italianos, dos portugueses para a nossa cultura, tá? Então, você pode buscar na internet imagens de roupas, de festas que esses povos trouxeram e incluíram na nossa cultura. Sétima questão.
Assinale a alternativa certa para cada afirmativa. Letra A. A região onde a maioria dos imigrantes iniciou seu trabalho foi na região norte, nordeste, centro-oeste ou no sul? Letra B. Principal objetivo do governo em doar terras para quem quisesse plantar. O objetivo era povoar a região sul, conquistar a confiança dos imigrantes ou construir mais fazendas de açúcar. Qual era aqui o objetivo? C. Os imigrantes que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar em São Paulo, nas plantações de uva no Rio Grande do Sul ou nas fazendas de café em São Paulo. Leia o conteúdo para você conseguir responder essa questão. 8ª questão. Numere as afirmativas de acordo com a sequência dos fatos do texto. A primeira coisa que aconteceu é o que você vai colocar em número 1, depois 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os italianos começaram a passar por dificuldades financeiras. Essa daí provavelmente não é a número 1, não é? Os imigrantes compravam tudo o que precisavam nos armazéns dos próprios fazendeiros. Os patrões exploravam o preço dos produtos. O acerto de contas era feito na época da colheita de café. O trabalho nas fazendas era muito difícil. Então, para responder essa questão aí, você vai ter que observar a página 79, na parte que nós estamos falando dos italianos, tá bom? Para você conseguir responder. Então, meninos e meninas, essa foi a sua atividade. Em nossa aula online, nós vamos comentar sobre esse conteúdo, tirar dúvidas e finalizar a nossa atividade sobre ele, ok? Então, bons estudos e a nossa próxima videoaula é de matemática com conteúdo números decimais. Até lá! Tchau!